física elétrica, tá? A gente vai ver hoje o voltímetro. O voltímetro é um aparelho que mede a diferença de potencial, a DDP, né, como a gente já sabe, entre dois pontos de um circuito elétrico. Para que isso seja possível, é preciso que o voltímetro seja colocado em paralelo ao trecho ou o elemento do circuito a qual está a DDP será medida, tá? Então, até isso aqui, há um trecho ou outro elemento do circuito. E isso é muito importante para a gente saber se é possível ou não o voltímetro está dentro do circuito elétrico. Cai em vestibular a foto de um voltímetro em um local aleatório e aí você tem que ver se é possível ou não, se dá certo ou não o voltímetro ali, se ele será capaz ou não de medir a diferença de potencial, tá? Então é muito importante a gente entender essa parte, tá? De onde é possível o voltímetro estar. E o amperímetro. O amperímetro, ele é um aparelho que vai medir a intensidade da corrente, tá? Que percorre o circuito. Para que isso seja possível, é preciso que o voltímetro, gente, presta bem atenção nessa parte, o voltímetro seja colocado em série com esse elemento. Então, o voltímetro ele tem que estar em série com o amperímetro. Caso contrário, não dá para o amperímetro ser medido, ok? Tá? Isso é muito importante. Deixa eu ocultar aqui para vocês lerem direitinho o que está escrito. Ó, isso é muito importante. O pessoal ficava com muita dúvida nessa parte aqui. Então, ó, embaixo está escrito em amarelo uma parte também importante. Então, o amperímetro será considerado ideal se a intensidade da corrente for a mesma antes e depois da colocação do aparelho de medida do circuito, tá? Então, o amperímetro, desculpa, ele vai ser ideal quando a corrente entra e sai no mesma intensidade, tá bom? E aí vão ter exercícios para a gente realizar, tá? Vão ser 3 exercícios, a resposta, 4 exercícios, desculpa. 4 exercícios. E aí esses exercícios estão na internet, vocês podem pesquisar, que vocês vão achar, tá? Mas eu queria que vocês pelo menos tentassem. Lembra do que uma aluna ajudou a gente e eu coloquei lá no grupo do cursinho EAD que o R2 e o R3, a gente precisa saber o que ele está pedindo aqui. A corrente, né? Ele está pedindo a corrente que vai ser medida no amperímetro. Então, aqui a corrente vai se dividir, lembra? Então, a gente tem que fazer o quê? Pegar esse resistor e esse resistor e transformar num só. Então, como é que faz? Lembra a continha que a gente faz? Para transformar esses dois num só? E aí, depois, colocando em série, vai dar para você calcular pela primeira lei de Ohm. Tá? Então, esse a gente já... Beleza. E esse daqui? A resposta tá aqui, galera. Mas eu quero que vocês entendam como é que faz, como vocês descobrem que tá errado esse, por que tá errado esse, por que tá errado esse, por que tá errado esse. Tá bom? Então, dá uma olhadinha, vê por que esse tá certo, pensa, se vocês quiserem escrever por que vocês acham que tá certo. Tá bom? E um exercício da FUVEST, né, no circuito, o amperímetro e o voltímetro são ideais. Então, o voltímetro marca 1,5 volts quando a chave K está aberta. Fechando a chave, o amperímetro marcará quanto? Ó, a resposta está aqui, tá bom? Tentem achar. Se vocês não conseguirem achar essa, me chamem, tá? A gente tira a dúvida e na próxima aula, na terça que vem, a gente faz todos esses exercícios, tá? E esse daqui. Então, determina a energia consumida. Esse daqui não precisa fazer, tá? Não é para fazer esse.
porque esse exercício eu ainda não dei para vocês energia, tá? Vou passar para vocês na semana que vem. E aí, esse daqui, deixa eu ver se dá para vocês, é de segunda fase da Unicamp. Tentem fazer. Dá para fazer, ó, dá para fazer a B e a C. A D não dá para fazer. Então faz a B e a C, tenta fazer da Unicamp. Lembra que eu falei para vocês, quanto mais vocês acharem difícil e vocês tentarem, mais vocês vão conseguir fazer um que não é tão difícil, né? Vocês vão começar a achar o que vocês achavam que é difícil, fácil. Então, esses são os exercícios de amperímetro e voltímetro que eu vou passar para vocês, que eu passei para vocês agora, tá? Eu vou colocar tudo isso no Classroom, não tem nenhum problema. Os geradores elétricos, como você já sabe, é um elemento do circuito com função de converter energia não elétrica em energia elétrica, tá? Então, a equação você já sabe. É só para relembrar. E eu queria também mostrar para vocês como é que é um gerador aberto, tá? Que é igual a E. A corrente é nula, por quê? Tá aberto aqui, então não tem como a corrente passar, tá bom? E o gerador em curto-circuito. O gerador em curto-circuito tem alguma coisa errada, lembra? Quando tá em curto. Aí a corrente vai passar, vai ser uma corrente específica, ó. Que vai ser o E, o R, que é a resistência interna, isso aqui é a resistência interna, tá? Sabendo que o U vai ser igual a zero, mas a gente vai calcular tudo isso aqui. Vocês já sabem fazer isso, vocês já fizeram um exercício sobre isso. É só para vocês analisarem em imagem, que eu não coloquei para vocês quando eu dei a aula. E aí, tem alguns exercícios que eu queria que vocês relembrassem, tá? Então, esse primeiro exercício, que vocês sabem fazer. E esse é de segunda fase. Aqui, tudo certinho. Tentem fazer o A. Se vocês quiserem pesquisar e saber como calcular o rendimento, eu não lembro se eu coloquei para vocês na aula passada, mas eu acho que eu coloquei. Deve estar lá no exercício. Mas qualquer coisa eu coloco de novo. Vou dar uma olhada e colocar de novo para vocês, tá? E esse exercício aqui, que é da pilha, e ele quer saber quanto que vale a resistência interna. Ó, circuito aberto, tá? E são esses exercícios que eu queria que vocês fizessem, pelo menos tentem fazer um de cada matéria que eu vou passar. Física elétrica, bora. Então, os capacitores, eles são componentes utilizados para armazenar energia, tá? Eles armazenam a energia. E o capacitor é composto por duas partes. Gente, é muito importante isso. Duas placas condutoras paralelas, então elas são duas placas, uma aqui e uma aqui, vamos imaginar, que possuem potenciais contrários. O que é potenciais contrários? Sinais contrários, mas com a mesma intensidade. Então, um lado vai valer -2 e o outro lado vai valer +2. Potenciais contrários, que são sinais contrários, e a mesma intensidade, então o mesmo valor. Até aí, beleza? Ele é dielétrico, tá? Dielétrico. O material não condutor que fica entre as armaduras. E é responsável pelo armazenamento. Então, é ali que se reserva, né, a energia. Fica armazenado. Tá bom? Então, a fórmula. A capacitância ou proporcionalidade,
que os capacitores possuem, beleza? Então, a capacitância, ela mede a quantidade de carga que precisa se acumular nas placas para que, se produza uma diferença de potencial, que é a DDP, tá? Então, para calcular a capacitância, você precisa saber essa fórmula, que é C igual a Q dividido pelo U, tá? Então, o Q é em Coulomb, como você já sabe, o U é em voltímetro, que é a DDP. Beleza? E aí ela vai estar em Farad. Até aí, beleza. Essa é a formulazinha. Gente, anotem as fórmulas todas que eu passo para vocês. E agora a gente vai para um exercício. Então, o exercício, ele dá a capacitância já, o potencial, e ele quer saber o número de elétrons. Lembra da primeira aula que a gente teve? Ó, lembra da primeira aula? Quanto que vale isso aqui? Isso aqui vale Q igual a N vezes E, né? Ele já te dá o E, falta você calcular o N. Vai ser uma dessas respostas. E o outro é, se a carga do capacitor é 14,5 microcoulomb, o que é isso daqui? Quanto que vale? 10 a menos 6, tá? Quando a diferença de potencial através dele é de 25 volts, qual é a sua capacitância? Gente, essa daqui é só fórmula, mas tem que lembrar disso aqui, beleza? E o exercício 3 é da FUVEST, tá? Em um condensador a vácuo, a sua de capacitância 10 é 10 a menos 3 vezes microfarad. Lembra que isso aqui é 10 a menos 3. É que tá assim por causa que eu acho que deve ter mudado, que eu não coloquei. Mas aqui é como se fosse um chapéuzinho, então vale 10 a menos 3, tá bom? Ligado a um gerador de tensão de 100 volts. A carga elétrica é... Quanto que é a carga elétrica? Ó, a carga elétrica tá em micro, tá? Tá em microcoulombs aqui, beleza, gente? Então, tem que tomar cuidado com com isso aqui. Se você for colocar aqui 10 a menos 3, 10 a menos 6 com 10 a menos 3 e dividir, né, por... Desculpa. Já tô enrolando vocês. Se você for... lembra da formulazinha, que não tem como escrever aqui. Bom, a fórmula lá que é C, que é a capacidade, né? É isso aqui, igual a... Cadê? Igual a resposta, que você vai descobrir, que vai ser o X da questão, dividido pelo 100 volts, tá? Então, isso daqui, você vai o quê? Multiplicar com isso, tá bom? Mas qualquer dúvida que você tenha, coloca os... Lembra que eu sempre falo isso para vocês, organiza os dados, beleza? E aí você vai saber qual é a resposta. Eu vou passar para vocês a resposta, que já está aqui, tá? Caso vocês tenham dúvidas. Então, essas aqui são as respostas. E aí eu quero saber uma coisa de vocês. Qual que é a cor favorita de vocês? Podem me responder nos comentários.